Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Bruno aqui falando, professor de legislação. Sejam bem-vindos a esse curso. Espero que esse bimestre possa ser de bastante proveito tanto para mim quanto para vocês. A primeira aula que nós conversamos aos alunos que estavam presentes e também vamos deixar registrado para os alunos que irão assistir essa aula depois. O primeiro tema que nós conversamos na aula de legislação foi sobre a questão da origem do Estado. Então, o tópico que eu deixei na apostila, vocês têm acesso à apostila dessa primeira aula, e o primeiro tópico foi o tópico 1.1, que fala sobre a origem do Estado e elementos de formação do Estado moderno. Ou seja, para que nós possamos falar em direito, nós temos que entender os conceitos de Estado, os conceitos de formação do Estado, porque é através do Estado que nós temos a máquina necessária para poder produzir a nossa legislação. Então, passamos do princípio que os indivíduos escolheram viver em sociedade. Então, quando nós vivemos em sociedade, nós temos que abrir mão de algumas liberdades. Consecutivamente, nós ganhamos alguns direitos. Ou seja, nós temos duas situações hipotéticas. A primeira, aquele indivíduo que ele mora de forma isolada, que ele vive isolado. E depois nós temos um grupo de indivíduos que vivem em sociedade. Então, se você analisar esse indivíduo que vive isolado, você vai entender que esse indivíduo ele tem total liberdade para fazer o que bem entender da sua vida. Mas esse grupo de indivíduos que resolveram viver em coletividade, que chamamos de sociedade, eles têm essa sua liberdade diminuída. Eles não podem fazer várias coisas. Porém, esse indivíduo que vive de forma isolada, ele não tem alguns direitos, algumas facilidades que esse grupo que vive em coletividade tem. Exemplo, quando você nasceu, tiveram médicos que fizeram seu parto, enfermeiros, fizeram aquele teste do pezinho, depois você teve direito ao registro de nascimento, os seus pais foram até um cartório de registro e registraram você. Você teve acesso a escolas, você teve acesso a vacinas, tudo isso são benefícios em viver em coletividade. Porém, você não tem uma série de liberdades que você teria se estivesse vivendo sozinha ou sozinho. Porém, você tem que entender de uma forma muito prática. Viver isolado te traz liberdade, mas não te traz segurança. Também não te traz direitos. Viver em coletividade te traz direitos, segurança, mas retira algumas de suas liberdades. E essas liberdades, quando elas são retiradas, nós apelidamos de normas, ou seja, a limitação das suas liberdades. Então, no tópico 1.1, nós falamos em sala de aula sobre a origem do Estado. O Estado ele tem alguns elementos de formação. E nós falamos três elementos na aula dessa semana. Foram falados sobre três elementos. Quais seriam esses três elementos? O primeiro é o elemento humano. O elemento humano nós entendemos como o seu povo. Então, para que você tenha um Estado, uma nação, um país, precisa de um povo. E esse povo é o elemento humano. Então, se for perguntado para você qual é o elemento humano que forma o Estado, é o povo. O elemento número 2 é o elemento geográfico. Esse elemento geográfico nós entendemos como território, ou seja, o limite desse Estado, desse país ou dessa nação. Como se fosse um mapa. Sabe, quando nós olhamos o mapa mundi, tem ali a limitação dos países, esse aí é o elemento territorial que chamamos de elemento geográfico. Elemento geográfico, território. Elemento humano, seu povo. E o elemento número 3 é o elemento político, que
que chamamos de soberania, a tal da soberania nacional. Então, para que você possa ter um Estado, você precisa fatalmente desses três elementos, que é o elemento humano, o elemento geográfico e o elemento político. Ou seja, o seu povo, o seu território e a sua soberania. O que então seria a soberania? Soberania é o poder supremo do Estado, é o poder de se auto-organizar, de exercer sua autoridade de forma independente. É a independência que esse Estado tem de formar as suas leis, de julgar e condenar e executar os seus contraventores, os seus criminosos. É o direito à liberdade daquele Estado, é a autorregulação, soberania, ou seja, aquele Estado ele é independente, ele não precisa de outro Estado para se organizar. Então ele tem a sua organização independente. E para que você possa organizar esse Estado, nós temos que criar uma norma. E a primeira norma, a primeira lei que é feita para esse Estado novo que foi organizado, né, foi formado pelos três elementos. Então a primeira norma é chamada de norma padrão. E a norma padrão nada mais é do que a Constituição. Então a Constituição desse Estado novo, desse país novo, ela precisa dessa norma padrão chamada Constituição. Falando isso, agora nós temos também na apostila que está no seu Google Class, nós temos 5 questões de verdadeiro ou falso. E nós também temos 5 questões que caem em concurso. A primeira questão de verdadeiro ou falso, ela fala assim, ó: o Estado moderno surgiu com as cidades-estados na antiguidade? Verdadeiro ou falso? E aí? O Estado moderno, ele surgiu com as cidades-estado na antiguidade? Essa afirmativa, ela é falsa, tá? O, o Estado moderno, ele não surge a partir das cidades-estado na antiguidade. Então, a primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa: o povo é a base humana essencial para a existência do Estado. O povo é a base humana essencial para a existência do Estado. O que está dizendo? Está falando sobre o elemento humano. E qual que é o elemento humano que nós vimos? É o seu povo. Então essa afirmativa ela está 100% correta. O povo representa o elemento humano. Afirmativa número 3. A soberania se refere ao poder de um Estado sobre o seu próprio território e povo, mas não em relação a outros países. Verdadeiro ou falso? Veja só, novamente, a soberania se refere ao poder de um Estado sobre seu próprio território e povo, mas não em relação a outros países. Verdadeiro ou falso? Essa afirmativa é falsa. Por quê? A soberania, ela também é uma relação com os outros estados. Funciona como se fosse uma espécie de escudo. Então, para que um Estado seja soberano, ele precisa da aceitação internacional. E é por isso o motivo de muitas guerras, porque alguns territórios, alguns, vamos dizer, projetos de Estado, não conseguem aceitação internacional. E aí ele não exerce a sua soberania de forma plena. Sendo assim, essa afirmativa é falsa. A quarta afirmativa diz assim: o território do Estado inclui apenas o solo e o espaço aéreo? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, novamente. O território do Estado inclui apenas o solo e o espaço aéreo? Veja bem, o território, ele também é o solo, que é onde você pisa. Ele também é o espaço aéreo. Mas o que está errado ali é o apenas. Não é apenas. Porque o nosso território também existe o espaço que nós falamos, a área molhada, que seria o mar. Nós temos um espaço considerável também de navegação. Tá? Então não é só espaço aéreo nem o solo, existe o subsolo e existe a área de navegação também, que é a área molhada, ou seja, a costa. Ela tem alguns quilômetros para frente que ainda é considerado território
nacional, ok? Então, a quarta afirmativa é falsa. A quinta, o fortalecimento do poder real foi um dos fatores que impulsionaram o surgimento do Estado moderno. O fortalecimento do poder real foi um dos fatores que impulsionaram o surgimento do Estado moderno. Essa afirmativa está 100% correta, ok? A quinta, verdadeira. Vamos lá, agora para as questões de concurso público. Questão número 1, caiu no TJ de Minas no ano de 2017. A respeito dos elementos do Estado, assinale a alternativa incorreta. Aí você tem as questões. E aí a alternativa que ele quer é a incorreta, o que está de errado. Então ele vai apresentar 5 questões e a que está errada nessas 5, vamos ler aqui a que está errada para ganhar tempo. A C. A C diz assim, ó: a soberania pode ser definida como o poder supremo do Estado, mas deve ser exercida apenas internamente. Veja bem, novamente, então isso caiu em concurso. Lá no TJ de Minas ele está falando a mesma coisa. Ele está afirmando que a soberania ela só é interna. Não, a soberania ela é interna e externa. Ela se autorregula dentro do país e ela também bloqueia como uma forma de escudo para a comunidade internacional. Então a alternativa incorreta é a alternativa C. A 1, alternativa C. A dois ela vai falar assim, ela caiu na Polícia Civil do Paraná em 2018, no último concurso que teve. Diz assim, ó, são elementos essenciais e indissociáveis do Estado moderno. Então ela está perguntando quais são os elementos essenciais e indissociáveis do Estado moderno. Lembra dos 3 elementos? Então nós falamos sobre o elemento que seria o elemento que é o humano, que é o povo, o geográfico, que é o território, e o político, que é a soberania. Então ele está querendo dizer o quê? Ele quer que você ache qual alternativa traz povo, território e soberania. E aí você vai encontrar ali a alternativa C também, está escrito povo, soberania e território. Ele só não colocou de forma alinhada, mas ali a 2 também é a resposta C. Vamos para a 3 agora? A 3 caiu na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro em 2019. E diz assim, ó, a característica principal do Estado moderno que o distingue das formas de organização política anteriores é então, o que o Estado moderno traz que as formas anteriores não trouxeram. Então ele quer saber, daí ele vai trazer 4 alternativas, aí tem 4 alternativas para você, e você vai marcar a 3, alternativa B, que diz assim, ó, a centralização do poder e a unificação das leis e território, tá? Então, centralização do poder vai ficar, isso, centralização do poder, ela vai trazer o conceito de soberania e a unificação das leis e território, ou seja, precisamos definir as coisas. Então, essa é a característica principal do Estado moderno. Questão número 4, caiu na OAB, no exame da advocacia, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, no ano 2020, ele pergunta assim, ó, o conceito de soberania como elemento do Estado implica que? Aí ele está perguntando o que seria então soberania. Na 4, então nós vamos direto para a alternativa correta, que seria a alternativa B, que ela fala assim, ó, o poder do Estado é limitado apenas por sua própria Constituição, sem influência externa, ou seja, novamente, a soberania, ela é o poder de autorregulação, ou seja, de fazer leis no seu próprio Estado, e sem influências externas, porque se outra nação, outro Estado influenciar no seu, não existe soberania. Então, a 4 nós vamos marcar como correta a B. A quinta, para terminar a nossa aula, caiu no Tribunal Regional do Trabalho de 2016, diz assim, ó, a formação do Estado moderno ocorreu principalmente com o declínio do feudalismo e o surgimento de... E aí ele quer saber o que surgiu quando o feudalismo declinou. E aí a resposta correta é a resposta C, monarquias nacionais, ou seja, quando cai o feudalismo, cai as monarquias. Cai nas monarquias, nós temos o surgimento do Estado moderno.
5, alternativa C. Muito bem, meus queridos, essa foi a primeira aula para vocês, tá? Falamos mais algumas coisas durante a aula, mas esse é o principal que nós precisamos estar atentos. Próxima aula, quem tiver dúvidas, tragam para a aula e teremos o maior prazer de discutir isso em aula. Até mais.